Olá, meu aluno! Estamos de volta para o nosso segundo bloco. Isso mesmo. Então, dando continuidade ao nosso estudo, você está vendo aí? Português em exercícios. Então, beleza. Questão lá de número 10. Dando continuidade, veja na tela a questão. Se a expressão as relações passasse para o singular, a forma verbal mantém deveria, em concordância a esse termo, ser substituída por mantém. Vamos ver. As relações que as sociedades ocidentais industriais mantêm com os temas da ciência e da tecnologia não se constituem numa constante. Vamos ver. Quem é que mantém as relações que as sociedades industriais mantêm? As sociedades ocidentais industriais é que mantêm. Preste atenção, agora você vai ter que olhar para mim com um certo cuidado. Cuidado. Bom, antes de mais nada, eu vou te explicar essa relação. Você aprendeu comigo agora há pouco o verbo ter e o verbo vir. Você aprendeu esses dois caras. Quando eu digo ele tem, você não coloca o acento circunflexo. Agora, eles têm, você coloca o acento circunflexo. Agora, o verbo vir, mesma coisa. Ele vem, sem um acento circunflexo, e eles vem com acento circunflexo. Beleza? Beleza, professor. Agora, olha só. Se for o verbo manter. O verbo manter, ele origina de qual verbo? Professor, ele vem do verbo ter. Você vai conjugar da mesma forma. Ele mantém. Com um pequeno detalhe. Mantém. Oxídeo terminado em em. Você coloca o acento agudo. Agora, eles mantêm. Eu coloco acento circunflexo. Tá? Isso vai acontecer com os derivados. O verbo intervir, ele intervém, eles intervêm. Lógico que ele intervém com acento agudo. Eles intervêm um acento circunflexo. Aí na questão, ele trabalha exatamente o seguinte com você. Vem aqui, joga aqui na tela, por favor, pra mim. Olha aqui, ó. Olha pra mim aqui. Presta atenção. Ele mandou você pegar as relações. Ó, as relações. Bem aqui, ó. As relações que está no plural. E mandou você colocar no singular. Foi isso que ele falou. Caso substituísse as relações e no plural e colocasse no singular, o que aconteceria com o verbo manter? Vamos procurar o sujeito desse cara? Vamos. Quem é que mantém com os termos da ciência e da tecnologia? Ó, as sociedades industriais mantêm. As sociedades industriais mantêm. É o sujeito do verbo manter. Se eu colocar no singular, não acontece nada com o verbo manter. O que vai acontecer? As relações que as sociedades ocidentais industriais mantêm com os temas da ciência e da tecnologia não se constituem. As relações não se constituem. Não se constitui. Se você coloca no singular, aí eu passo a colocar não se constitui. No singular. Vai mudar este cara aqui, ó. Aqui não. Aqui eu não mudo nada. O item está o que então, meu aluno? O item está errado. Professor, mas que item maldoso esse, então? Sim, esse é um pouco maldoso. Pelo seguinte. Esse é maldoso porque o verbo manter não tem relações como sujeito. O verbo manter tem sociedades como sujeito. Você coloca relações no singular, não vai alterar em nada o verbo manter, porque não é sujeito. Lembrando a você que a concordância é exatamente isso. A concordância é quando o sujeito está no singular, obriga que o verbo também fique no singular. O sujeito está no plural, obriga que o verbo esteja no plural. Porque concordância é isso. Concordância é um acordo estabelecido entre o sujeito e o verbo. Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, beleza. Veja aqui. Opa, questão de número 11. Mas antes de respondermos a questão de número 11, você irá estudar comigo um pequeno detalhe. Lógico que para esse caso aí, sobre essas questões do verbo ter, do verbo vir, fiquemos por aqui. Agora, você vai analisar uma outra questão interessantíssima na sua vida. Quem, professor? Esse cara aqui, ó. O caminho aqui, ó. Sintaxe de crase.
sintaxe de crase. E eu vou pedir encarecidamente ao meu amigo que dê um zoom para você olhar aqui para mim, ó. Você fica bem aqui pertinho de mim. Eu quero que você fique olhando para mim. Enquanto isso, eu só vou olhando aqui quando ele dá o zoom, confirmando. Beleza? Sintaxe de crase. Tá bom, tá ótimo aí. Para você prestar atenção comigo, quero que você fique aqui, ó, pertinho. Sentindo aqui, ó. Estou do seu lado. Olha aqui. Sintaxe de crase. O que é a sintaxe de crase? Crase é a fusão, é o encontro de dois as. Pode ser uma preposição com um artigo, ou pode ser uma preposição com um pronome. Veja comigo. Eu digo refere-se, olha só. Refere-se a empregabilidade. Refere-se à empregabilidade. Quem se refere a alguma coisa. Quem se refere a preposição exigida pelo verbo referir-se. Aí você olha a palavra seguinte, empregabilidade. Empregabilidade admite o artigo a. Admite o artigo a. Então, se eu tenho preposição a exigida pelo verbo referir-se, mais o artigo a que acompanha um substantivo feminino no singular, você tem aqui, ó, a ocorrência do acento indicativo de crase. Isso é a crase. A crase é um metaplasmo linguístico, é a fusão dos dois as, do a preposição exigida pelo verbo referir-se, mais o artigo que acompanha um substantivo feminino no singular em empregabilidade. Pronto. E eu preciso ler igual algumas pessoas gostam de ler. Refere-se a empregabilidade. Nossa, nada a ver, professor. Olha pra mim. Agora você vai olhar pra mim e você vai prestar atenção no seguinte. Isso é pra você levar pra sua vida. Falar desse jeito, refere-se a empregabilidade, é repugnante para a língua. Repugna a língua falar desse jeito. Não tem necessidade, isso é apenas um acento gráfico. Você vai dizer, refere-se à empregabilidade. Refere-se à empregabilidade. Isso apenas, então, só um acento gráfico. A crase é um metaplasmo linguístico, um encontro de dois as. Dito isso, você entendeu o que é a crase? Você entendeu comigo o que é a crase? E é interessante, até mais, você entender um pouquinho mais além. Não só o que vem a ser a crase. Olha só. Você entendeu aqui? Vou apagar, você já copiou. E eu vou um pouco mais além. Eu quero que você entenda comigo, meu aluno, o que são solicismos. Nossa, professor, isso é de Deus? Tudo aqui na língua portuguesa é de Deus. Solicismos. O que são solicismos? Solicismos são erros de estruturação. Sintática. E aí o que acontece com esses erros de estruturação sintática? São erros referentes a alguns quesitos, como regência e crase. Regência e crase é um dos erros. Pode falar de regência, de crase. São erros também referentes a concordância. E aí a concordância verbal, concordância nominal, enfim. E erros referentes a colocação pronominal. Erros referentes a colocação pronominal. Beleza. Isso são solicismos. Solicismos são erros de estruturação sintática.
E aí, se a prova eventualmente falar em solicismos, saiba que ela está falando em erros de estruturação sintática. E nesse momento, nós analisaremos exatamente essa questão da regência e da crase, como você já acabou de analisar comigo. Então, você vai agora, sem sombra de dúvida, fazer o que nos interessa. Questão. Olhe na tela. Questão número 11. E ele disse: se fosse empregado o termo espécie em lugar de gênero humano, a substituição de ao por a seria obrigatória para a manutenção da correção gramatical do texto? Então tá, ele mandou você substituir espécie humana em lugar de gênero humano. E aí eu substituiria ao por a, obrigatoriamente, para manter a correção gramatical. Professor, leia o texto, por favor. Tá, calma, meu irmão, vou ler o texto. O recurso ampara-se em dois fundamentos de natureza psicológica. De um lado, o sentimento inato, inerente ao gênero humano, de inconformidade com a derrota. Veja aqui comigo. Olha pra mim. Presta atenção aqui, olha pra mim. Ele pediu para substituir gênero humano. Mandou substituir gênero humano por espécie humana. Beleza, professor? Tá. Olha só, que é inerente? É inerente a alguma coisa. Inerente a alguma coisa. Se no lugar de gênero você utiliza espécie, presta atenção. Inerente, e é inerente, professor, é inerente a alguma coisa. Inerente a alguma coisa. Espécie, um substantivo feminino no singular, admite o artigo a. Preposição a, exigida pela palavra inerente, mas artigo a, que acompanha o substantivo feminino no singular espécie, ocorre esse indicativo de crase. Agora, olha aqui comigo nessa questão. Tranquilo aqui, né, meu aluno? Presta atenção. Tranquilo aqui essa relação. Balança a cabeça aí pra mim. Balança a cabeça. Balançou? Então tá. Beleza. Olha aqui agora. Pode deixar aqui, pode olhar pra mim. Pode olhar pra mim. Olha pra mim. Eu gosto que você fique olhando pra mim. Bonito desse jeito. Olha lá. Quando você substitui gênero por espécie, como é no feminino, eu vou ter que substituir ao por a. Item correto. Item perfeito. Então, ó. Item certo. A questão está correta. Ah, professor, questão boba essa, né? É verdade. Vai lá, na tela. Questão número 12. E aí ele falou para você na questão número 12. O acento grave indicativo de crase em a liberdade está corretamente empregado, visto que intimamente rege complemento com a preposição a, e a palavra liberdade é antecedida pelo artigo definido feminino no singular. Nossa, professor, não, pera aí, professor, repete a pergunta aí que essa daí ficou um pouco complexa. Não, meu aluno, é só você fazer por parte, ó. Primeira coisa que ele fala: o acento grave indicativo de crase em a liberdade está correto, foi corretamente empregado. Beleza, parou aí. Por quê? Ele vai te explicar agora por quê. Porque intimamente rege complemento com a preposição a. Então, a primeira coisa que ele falou é que intimamente exige a preposição a. Segunda coisa que ele fala: a palavra liberdade é antecedida de artigo definido singular, feminino no singular. Pronto. Pronto. Acabou, lê o texto. Democracia, enfim, que se enlaça tão intimamente à liberdade. Olha aqui. Intimamente a quê? Intimamente a quê? Intimamente a alguma coisa. Intimamente a alguma coisa. Intimamente a liberdade. Olha aqui. Quem exige preposição é intimamente. Intimamente a exige preposição. Já a palavra liberdade admite o artigo a. Preposição a exigida pelo intimamente. Mais, artigo a, que acompanha o substantivo feminino singular liberdade. Você tem o que aqui?
Professor, um casamento da preposição com o artigo. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, ocorreu. Presta atenção. Ocorreu. Acento indicativo de crase corretamente? Sim, professor. Ocorreu. Por quê? Porque você tem preposição a exigida pela palavra intimamente. Rege. Mais o artigo que acompanha um substantivo feminino definido no singular. Perfeito? Perfeito, professor. Então o item está correto. Item certo. Então, venha comigo para mais uma questão. Questão número 13, na tela. O emprego do sinal indicativo de crase em A é facultativo, opcional. Razão porque sua retirada não acarretaria prejuízo para a correção gramatical do texto. Então ele falou que o emprego do acento indicativo de crase será opcional, razão pela qual a retirada não acarretaria prejuízo para a correção gramatical. Então ele diz que você pode retirar. Vamos ler o texto. O tratamento destinado à maioria dos casos de desaparecimento não é prioritário. Afinal, não se trata da investigação de um crime. Olha para mim. O tratamento destinado a alguma coisa. Preposição a exigida pela palavra destinado. Destinado a alguma coisa. Destinado a quê, meu aluno? Presta atenção, doutor. Destinado a maioria. Maioria. Admite o artigo a? Admite. Então, ó. Admite o artigo a. Preposição a mais artigo a. Preposição a. De vez você consegue enxergar aí. Preposição a exigido por destinado mais artigo a que acompanha a palavra maioria. Você tem um acento indicativo de crase. Aí a prova vai e fala que ele é opcional. Certo? Errado? Errado. Ué, professor, é errado? Sim, porque ele não é opcional, ele é obrigatório. Não é opcional. Você verá que opcional, só para relembrá-lo, hein? Aqui nosso interesse não é observar a teoria, mas vou relembrá-lo. Vou lembrá-lo. Primeiro caso opcional do acento indicativo de crase será lá. Diante de pronome possessivo feminino no singular adjetivo. Como, professor? Diante de pronome possessivo feminino singular adjetivo. Aí ele é opcional. Em outro caso, opcional, quando estivermos ali antes de substantivos próprios femininos. É um caso? Professor, não é substantivo próprio feminino. Beleza. Professor, é pronome possessivo feminino adjetivo no singular? Ainda bem não. Porque para ser pronome possessivo, tem que ser aqueles, meu, minha, teu, tua, seu, sua. E nesse caso, são os femininos, já restringe para minha, tua, sua. Percebeu? Então não é o caso. Ou ainda com a palavra até. A palavra até indicando limite. Por exemplo, iremos até a fazenda. Tá vendo? É o nosso limite. Ali é opcional. O que não ocorre aqui. Por isso o item está errado, meu aluno. Item incorreto. Beleza? Beleza, professor? Então venha comigo para a próxima questão. Questão número 14. E ele fala lá. A supressão, a retirada do acento indicativo de crase em a sua lista de ações positivas implicaria prejuízo à correção gramatical do texto. Ah, professor, essa é boba demais. Ah, com certeza, essa você já sabe a resposta. Você já consegue, vai lá, dá um pause no seu vídeo aí, pausou o vídeo, responda a questão e aí agora eu vou responder com você. Você tem que praticar, lógico. Não é segredo que a atividade física produz inúmeros benefícios para o corpo. E, agora, a ciência reuniu provas suficientes para adicionar um novo e poderoso efeito à sua lista de ações positivas. Olha para mim. Olha para mim. Ele disse para você
que a retirada desse acento aqui, ó, provocaria erro. Provocaria prejuízo à correção gramatical do texto. Presta atenção. Olha para a palavra sua. É um pronome possessivo? É, professor, pronome possessivo. Você acabou de falar aí, pronome possessivo. Esse pronome possessivo é feminino? É, professor, é feminino. Esse pronome possessivo feminino está no singular? É, professor, está no singular. Singular. Beleza? Agora, esse pronome possessivo feminino singular acompanha o nome? Sua o quê? Lista. Acompanhou o nome, não acompanhou? Acompanhou. Quer dizer que ele é adjetivo. E aí, isso mesmo. Se o pronome for possessivo feminino no singular adjetivo, professor, como assim pronome adjetivo? Existem pronomes adjetivos e existem pronomes substantivos. Adjetivo é quando o cara acompanha o nome. Substantivo, o próprio nome já diz. Substitui um nome. Por exemplo, a minha camisa. Minha camisa. Você até percebeu que hoje eu estou de gola polo, né? É diferente um pouquinho. Dá uma diferença, né? Não, professor, para de besteira. É porque as outras lá, né? Foram outras aulas de social, mas é porque... Pra ficar mais despojado, eu acho que para te explicar a língua portuguesa eu não preciso aqui de terno e gravata, não é? Não é verdade, professor, concordo com você. Beleza, tá de besteira agora. A minha camisa, esse minha, acompanha o substantivo? Acompanha? Acompanha, então ele é um pronome adjetivo. Aqui, ó, adjetivo. Meu dedinho aqui, ó, adjetivo. Agora, a minha camisa é diferente da sua. Sua o quê? Camisa. Esse sua ele é um pronome substantivo, porque ele substitui um nome. Então, para ser opcional, tem que ser pronome possessivo feminino no singular adjetivo. Nesse caso, o item está... O que, professor? O item está errado. O item errado, pelo simples fato dele ter dito a você que causaria prejuízo. Não implica prejuízo. Errado. Próxima questão. Questão de número 15. Veja na tela. E ele disse... O emprego do sinal indicativo de crase em candidato às eleições justifica-se porque a palavra candidato exige complemento regido pela preposição a. E a palavra eleições é antecedida por artigo definido feminino. Professor, ele está dizendo para mim então que a palavra candidato exige preposição a. E a palavra eleições admite o artigo definido feminino? Será que é verdade? Então lê o texto. Terminou o prazo para os eleitores que sabem de fato que apontem para professor, que trava em inglês. Inelegibilidade de algum candidato às eleições de prefeito, vice-prefeito e vereadores. O meu cameraman está malhando de mim. Você acredita nisso? Eu também, professor. Tá. Vem pro texto. Vem comigo. Candidato a quê? Vocês gostam, né? Oh, meu pai. Candidato a. Candidato a. Exige preposição a. Candidato a alguma coisa. Candidato a quê, professor? Candidato às eleições. Admite o artigo as. Aqui, ó. Vou colocar para você o contexto melhor. Candidato. Eleições. Nesse caso, ele é candidato a alguma coisa. Existe preposição a. E é candidato às alguma coisa. Às eleições. Admite o artigo. Preposição a mais. Artigo as. Nós temos acento indicativo de crase. Beleza? Beleza. Mas olha que interessante que a prova também pode perguntar outra coisa aqui pra você. Fugindo um pouco da questão. A prova diz: a retirada do acento indicativo de crase em as eleições não provocaria erro gramatical no texto, visto que tem esse uso opcional. Certo ou errado? Errado, professor? Errado? Ué, professor, então por que eu já ouvi por aí que ele é opcional? Não, não é opcional o acento. Ó, candidato a preposição obrigatória. Já o artigo as que acompanha, ele é opcional. Você pode eliminar um artigo as. E aí eu tenho candidato a
eleições. Candidato às eleições ou candidato a eleições. Beleza? Dá joinha pra mim? Joinha, professor? Ó, joinha. Beleza, certinho então. O item. Agora voltando lá. Pode deixar aí. Porque eu quero que o meu aluno preste atenção. Pode ficar aqui comigo. Eu quero que o meu aluno veja isso aqui, ó. Veja aqui, ó. Paguei aqui, mas não tem problema. Ele disse, então, que ocorre acento indicativo de crase. Porque candidato a existe preposição a. Mais eleições que admite o artigo as. O item está o quê, meu aluno? Item está correto, professor. Item está perfeito. Beleza. Então, veja na tela, questão número 16. E ele diz: o emprego do sinal indicativo de crase em aqueles é exigido na primeira ocorrência pela presença da forma verbal ofereço. E na segunda, pela presença do substantivo críticas. Só leio de novo, por favor. Leio, meu aluno. Leio. Vamos ler de novo esse item aí. O emprego do sinal indicativo de crase em aqueles é exigido na primeira ocorrência pela presença da forma verbal ofereço. E na segunda, pela presença do substantivo críticas. Deixa eu só me confirmar com você. Não tem, tá. Sou contra o crescimento pelo crescimento. E ofereço todas as minhas críticas àqueles que são a favor. Professor, mas cadê a segunda ocorrência do sinal indicativo de crase? Meu aluno, eu também não estou vendo a segunda ocorrência. O que ocorre aqui, ó, vamos anular essa questão, tá? Eu vou anular com você essa questão, mas vamos aproveitar e entender. Vou só anular, tá? Ó, anular, dá. Vou anular. Porque aqui realmente não tem uma outra alternativa, mas vamos analisar o texto, que é legal. Sou contra o crescimento pelo crescimento e ofereço, quem oferece, oferece algo, oferece todas as críticas. Quem oferece, oferece algo, objeto direto, verbo transitivo direto. Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém, verbo transitivo direto e indireto. A quem? Aqueles que são a favor, objeto indireto. Olha que bacana aqui. Quem oferece, oferece algo a alguém. Oferece algo a alguém. Aí encontrou o a do aqueles, vai o acento indicativo de crase. Quer um macete aqui? Sempre que você puder substituir aqueles por a estes, a estas, a istos. Ó, a istos não, por favor. A isto, né? A isto. Istos não existe. Istos não. Ofereço todas as minhas críticas a estes ou estes. A estes, professor. Se coube a estes, cabe a crase no aquele. Professor, como é que é essa regra aí? Volta aí. Só você dar um replay, mas eu volto. Ofereço todas as minhas críticas a estes. A estes. Coube a estes, cabe a crase no aqueles. Beleza? Eu anulei a questão pela questão da pergunta, tá? Mas entenda que o acento indicativo de crase ocorre porque o verbo oferecer exige preposição a. Beleza, professor? Questão número 17, veja na tela. É pela acepção do verbo levar em leva a perceber que se justifica o emprego da preposição a. Nesse trecho, de tal modo que se for empregado o substantivo correspondente a perceber, percepção, a preposição continuaria presente e será correto o emprego da crase, a percepção com acento indicativo de crase. Evidentemente, então olha o texto, né? Lê o texto aí comigo, lê o texto. Evidentemente, isso leva a perceber que há um conflito entre a autonomia da vontade do agente ético. Olha aqui pra mim. Presta atenção aqui, que essa é boa pra caramba. Essa é boa, meu aluno. Primeira coisa, quem leva a alguma coisa, professor, leva a algo. Concordo com você, leva a algo. Agora, esse a é preposição. Posso colocar acento indicativo de crase nesse a? Não, porque perceber é verbo. Perceber é verbo. E antes de verbos, o acento indicativo de crase será o quê? Proibido, porque o artigo é proibido. Antes de verbos, nada de utilizar um acento indicativo de crase. Não vá fazer que nem uma aluna minha certo dia disse: professor, existe esse crase antes de verbos porque existem verbos femininos. Verbos femininos. Nossa, eu olhei assim pra não acredito. Verbos femininos? É, professor, tem os verbos femininos. Eu perguntei pra ela, quais são os verbos femininos? Ela, professor, lavar, passar, varrer, cozinhar, são todos verbos femininos.
Professor, para de gracinha, por favor. Para de gracinha. Nada a ver. Rapaz, teve uma outra aluna, contando isso pra você, teve uma outra aluna que ficou com uma raiva tão grande que ela falou, professor, existem os masculinos também. Pagar, obedecer, trair. A outra lá no final da sala, professor, e peidar também. Não, nada a ver, nada de verbos masculinos ou femininos, nada a ver. Para de brincadeira aí. Aí olha só, aqui a crase, o indicativo de crase é proibido. Só que quando você reescreve o trecho, ó, eu coloco leva a percepção. Leva a percepção. Quem leva, leva a alguma coisa. Existe preposição a. Percepção admite o artigo a. Isso, porque percepção é um substantivo feminino singular. Preposição a, mais artigo a. Você tem, ó, acento indicativo de crase. Isso mesmo. Aí a prova virou aqui, ó, e disse pra você, vou apagando, hein? Você dá uma pausa no seu vídeo e copie, por favor, né? Eu não preciso ficar esperando você copiar. É, professor, concordo com você. Meu tempo é precioso, é verdade. Olha aqui. Se eu substituir perceber por percepção, eu tenho de colocar o acento indicativo de crase? Sim. O item está correto. Item perfeito. Item correto. Beleza, meu aluno? Então agora, aguardo você no nosso próximo bloco. Até lá. Aquele abraço.